Por que não entregar 3 opções de logotipo para o seu cliente? Meu nome é Jennifer Souza e nesse canal eu vou te falar tudo sobre design. Pense que você vai encomendar um bolo para o seu aniversário. Então você vai chegar na confeiteira, na boleira e você vai falar assim para ela: olha, eu queria um bolo de aniversário, mas eu quero que você me faça 3 opções de bolo, um de laranja, um de limão e um de pera. E aí, qual eu gostar depois no final, eu provar e ficar gostoso, aí vai ser o bolo que eu vou pagar. A boleira não vai fazer, e com razão. E às vezes as pessoas falam: nossa, Jennifer, mas que comparação, o bolo é uma coisa, o design é outra. Para nós que somos designers, a gente sabe que não é uma comparação tão absurda. Por quê? Muita gente, tanto designer quanto cliente, tem aquela visão de que a gente faz uma artezinha, trabalha no home office por diversão, né, um entretenimento, e na verdade não é. É um trabalho digno, respeitoso e trabalhoso como qualquer outro, que inclusive nos últimos tempos tem sido procurado de uma forma assim gigantesca. Então, quando você entrega 3 opções de logotipo para o cliente, o que acontece? Primeiro, você confunde o seu cliente. Ele vai mostrar para o marido, para a mulher, para o filho, para a filha, para a vizinha, para a tia, para quem estiver ali do lado. E cada um vai dar a sua opinião com gosto pessoal. E a beleza, gente, é uma coisa relativa, na verdade. Por quê? O que talvez é bonito para mim, não é bonito para você e vice-versa. Então a gente tem que ter um olhar profissional dentro daquele projeto de acordo com o que a empresa do cliente necessita. Então o marido, a esposa, o filho, a tia, o cachorro, a vizinha, eles não vão saber o que realmente funciona para a empresa daquele cliente. Somente aquele cliente sabe que tipo de projeto ele necessita para a empresa. Então a primeira opção é essa. Você dando muitas opções, o cliente fica sem opção nenhuma. Ele vai ficar confuso, ele vai ficar indeciso, fora que se ele mostrar para várias pessoas, cada um vai dar sua opinião e ele vai ficar mais perdido ainda. Então isso vai confundir o seu cliente, vai te dar muitas alterações e muitos trabalhos. Segunda coisa, não é um projeto estruturado, é apenas um logotipo, é apenas um desenho, sem absolutamente fundamento nenhum. Já na identidade visual, você vai fazer um estudo com o seu cliente, uma pesquisa, conversar com ele, estudar sobre o briefing. E no briefing é interessante que você saiba qual que é o público-alvo que consome aquela marca, porque quando você cria o logotipo do cliente, a identidade visual, você cria para o cliente do seu cliente e não para o cliente em si. Por quê? Porque é o cliente daquele seu cliente que vai consumir aquela marca, aquele produto, aquele serviço, aquela mão de obra. Então, ele tem que ter uma coerência, ele tem que ter um estudo, ele tem que ter um embasamento. Esse é o segundo ponto. Por que você não deve colocar 3 logotipos para o cliente escolher? E por fim, terceiro e não menos importante do que os outros, eu sempre defendo que, independente de ser uma empresa pequena, média ou de grande porte, você tem que ser um ótimo profissional e entregar uma identidade visual para esse cliente. Ah, Jennifer, mas a minha vizinha abriu uma padaria na esquina, pequenininha, ela nem entende disso. Ela tem um orçamento curto. Não importa o quanto você cobre, o orçamento do cliente e o tamanho da empresa dele. Não importa. O que importa é que você tem que entregar o mínimo do básico de uma identidade visual para o seu cliente. Porque no futuro ele pode ter problema com aquele logotipo. É só um logotipo. E aí se ele vai numa gráfica, ele vai fazer um folder, ele não tem a tipografia, o folder vai ficar com uma tipografia totalmente diferente do projeto. Aí, se ele vai fazer um cartão de visita, a mesma coisa. E se ele não tem aquela paleta de cor, por exemplo, o logotipo da cliente é um logotipo rosinha bebê, um rosinha chiclete, de repente aí usa um rosa totalmente diferente, um rosa mais amarelado, né, puxado por um bege, puxado por um rosé gold, enfim, vai virar um carnaval aquela marca. Vai ficar horrível, não vai ficar nem um pouco atrativo e não importa se é uma portinha na esquina da padaria da sua vizinha. Quanto mais confuso, mais feio, mais desleixado é a marca do seu cliente, menos ele vende. Não importa o tamanho da empresa, não importa o valor do produto ou serviço. Então eu sempre defendo a ideia que, para você fazer uma identidade visual, você vai desenvolver 3 identidades, fazer 3 pesquisas, 3 estudos, né? Isso não vai acontecer. Você vai fazer um único estudo, porque a gente faz uma identidade visual como se fosse uma roupa costurada especificamente para aquela marca. É tudo dentro da medida, cai como se fosse uma luva.
Então tem todo um estudo, todo um porquê, uma estrutura, tem um embasamento para que aquela marca ela funcione no mercado de forma assertiva. Então tá aqui os 3 motivos para que você não entregue 3 opções de logotipo para o seu cliente e comece a entregar uma identidade visual mais estruturada ao invés de só um pedacinho dela. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, segue o canal e espera que venha mais conteúdo. Até mais!